Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A aldeia de Zanlope, aninhada entre colinas suavemente curvas e florestas antigas densamente arborizadas, parecia atemporal. Lá, os dias seguiam um ritmo imutável, ditado pelas estações mais do que pelos relógios. As pessoas não se conheciam apenas, conheciam as histórias dos avós umas das outras, os rumores sussurrados e até os nomes dos grandes carvalhos que ladeavam as trilhas. As pessoas cumprimentavam pedras, falavam com riachos e desconfiavam de longos silêncios, pois, ali, os segredos nunca morreram de fato. Eles hibernaram. O invernos eram difíceis em Saint-Loup. O frio penetrava nas paredes, roía os ossos, e as noites pareciam não ter fim. A neve pesada e persistente cobria as paisagens como um sudário. As pessoas ficavam em casa economizando madeira e palavras. Por outro lado, São, luminoso mas estranhamente silencioso, parecia suspenso. O ar era tão denso que até os pássaros mal ousavam cantar. Sussurrava-se que era nessa hora que memórias enterradas ressurgiram, levadas pelo vento nas noites de tempestade. É neste cenário congelado, entre céus pesados e raízes profundas que viveu Eloy, uma criança de aparência comum, mas com uma presença perturbadora. Ele nunca gritava, não corria como os outros meninos. Caminhava lentamente com as mãos atrás das costas, o olhar sempre em outro lugar, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais conseguia ouvir. Seus olhos, de um verde pálido quase translúcido, parecia velho. Era isso que o perturbava. Velho demais para seus 6 anos. Quando você olhava para ele, às vezes tinha a estranha impressão de que ele estava lendo seus pensamentos. Ou pior, seus arrependimentos. Jean e Helen Dargel, seus pais adotivos, formavam um casal respeitado. Jean era um homem íntegro, de voz grave e mãos grandes, como se esculpidas em madeira. Ele administrava a serraria da vila havia 20 anos. Helen, esguia e elegante apesar das rugas, administrava a biblioteca municipal. Ambos moravam em uma grande casa de pedra cinza nos limites do Bois de Lafay, uma antiga residência cercada por era e memórias. Pouco se falou sobre a adoção de Eloy. Apenas o suficiente para saciar a curiosidade. Sua mãe, prima distante de Helen, havia desaparecido, deixando a criança para trás. Ninguém sabia mais. O resto eram apenas fragmentos, silêncios constrangedores e hipóteses que ninguém ousava dizer em voz alta. É preciso dizer que na aldeia, as pessoas sabiam quando era melhor não fazer perguntas. Que porra é isso? Uma noite de outono, enquanto a chuva batia nas janelas e o fogo projetava sombras dançantes nas paredes da sala, a frase caiu. Uma frase simples, colocada com a mesma delicadeza de uma pedra em um lago calmo. Minha verdadeira mãe está no poço. O silêncio que se seguiu foi mais frio que a chuva lá fora. Jean ergueu os olhos do jornal, intrigado. Então riu. Uma risada seca, nervosa, rápida demais. Helen, porém, não riu. Seu rosto já pálido perdeu mais um tom de cor. Que ideia estranha, querido. Quem te disse isso? Ela perguntou com a voz trêmula, apesar de tudo. Eloy deu de ombros lentamente, sem olhar para eles. Ele encarou as chamas. Ela me conta à noite. Ela chora. Ela quer que a encontremos. Não havia medo ou tristeza em sua voz. Apenas uma estranha certeza, como se o que ele estivesse dizendo não fosse uma hipótese, mas um fato óbvio. Jean abruptamente colocou seu copo de volta na mesa. Você andou lendo um daqueles livros da biblioteca de novo, hein? Helen, você precisa ficar de olho no que ele anda lendo. Mas Helena não respondeu. Olhou para Eloy, e em seus olhos brilhavam coisas que o marido não via. Angústia, gratidão, remorso. Não foi a primeira vez que ele disse isso. Mas desta vez, ele disse isso com as palavras certas. Naquela noite, Eloy subiu para o seu quarto em silêncio. Não recebeu sobremesa nem beijos na testa. Mas assim que as persianas foram fechadas, sentou-se de frente para a janela, olhou para o jardim ao longe e murmurou baixinho, como uma prece. Eu ouvi você, mãe. Vou te libertar. E na noite escura, no fundo do jardim, sob o velho salgueiro inclinado sobre a borda selada do poço, uma sombra estremeceu. Os rumores começaram a circular silenciosamente como uma névoa de outono se infiltrando sob portas fechadas. Nada foi dito oficialmente, é claro. Não era o estilo da aldeia. Mas as palavras deslizavam de boca em boca, deslizavam entre os galhos durante as caminhadas na floresta, flutuavam acima das barracas do mercado como poeira invisível. Foi dito que Eloy falou à noite. Não dormindo, não, mas bem acordado. Os vizinhos alegaram tê-lo visto parado na janela do quarto, com os braços balançando, o olhar perdido na noite. Sussurrando algo ao vento.
numa linguagem calma demais para ser a de uma criança. A coincidência estava se tornando insuportável. E quanto mais Eloy falava à noite, mais as folhas mortas se acumulavam em pilhas ao redor do poço esquecido, mais o ar parecia carregado, pesado, quase elétrico. Às vezes, em noites sem lua, ouvíamos como um soluço levado pelo vento. Dizia-se que era apenas uma raposa ferida. Mas alguns, virando-se na cama, pensaram em outra coisa. Uma mulher estava chorando. E uma criança estava escutando. Uma velha costureira, Madame Bremont-Tremont-Mombré, jurou que certa vez, ao voltar tarde de um jantar na casa do sobrinho, viu a silhueta do menino, descalço na grama molhada, caminhando lentamente em direção ao fundo do jardim, bem em frente ao antigo poço selado. Ela congelou por um tremor inexplicável, e se virou sem dizer nada a ninguém, nem mesmo ao sobrinho. Ele estava falando com alguém, tenho certeza, ela sussurrou mais tarde para seu amigo, o padeiro. Alguém, ou algo. Ellen, por sua vez, tentava manter a dignidade. Sorria para as pessoas e repetia gentilmente que estava tudo bem. Ele tem uma imaginação fértil, só isso. Crianças inventam mundos, sabia. Mas seu sorriso nunca tocou seus olhos. E quando alguém disse as palavras bem, ou Claire Delmas, ela desviou o olhar. O poço, precisamente. Uma construção antiga feita de pedra negra corroída pelo musgo, escondida no fundo do jardim, atrás de uma cortina de silvas. Ele estava lá desde sempre, disseram os mais velhos. Já estava lá muito antes de a casa pertencer aos Dargeus. Já estava lá até mesmo antes da guerra. Foi dito que ele tinha sido zelado com cal viva, que um padre o havia abençoado, que velas haviam sido acesas por dias a fio. Mas ninguém disse o porquê. Oficialmente foi porque ele desmaiou. Extraoficialmente as versões divergiam. Aqueles que se lembravam dificilmente ousavam falar em voz alta sobre o assunto. Claire Delmas, uma jovem doce, de cabelos cor de mel, que sempre morou em Saint-Loup. Tímida, retraída, mas amada. Ela estava criando seu filho, um menino frágil de 2 anos, sozinha, que ela usava em todos os lugares, com um lenço azul sempre amarrado na cintura. Então um dia, nada mais. Mas Claire, chega de cachecol azul. Não mais crianças. A versão oficial? Uma fuga. Uma partida voluntária. Talvez para se juntar a um amante na cidade. Foi o que disseram. Mas ninguém nunca tinha visto Claire pegar o trem. E alguns disseram que ela não teria nunca deixou seu filho para trás. Nenhuma investigação séria havia sido conduzida. Em Saint-Loup, as coisas estavam mais silenciosas do que resolvidas. E o poço, coincidência ou não, foi selado logo após seu desaparecimento. Hoje, Eloy tinha 6 anos. E seus olhos? Ah, esses olhos. Eles não eram apenas verdes. Eles tinham esse reflexo quase leitoso, esse tom claro como absinto na luz do inverno. Olhos que vimos, uma vez, em outra face. Alguns idosos como o Sr. Lemoyne, o antigo professor, confidenciavam às suas esposas. É impossível, mas é ela. Aquele olhar, aquelas pálpebras caídas, aquele silêncio, aquele vazio nos olhos. É como, Clara. Os anos se passaram, como pássaros negros em um céu sem estações. Eloy cresceu longe de Saint-Loup, enviado para um internato austero nas montanhas. Lá dizia-se instável, fechado, habitado por um mundo que nenhum adulto poderia penetrar. Ele não gritou, não se rebelou, mas falou pouco. E quando falou foi para evocar sonhos estranhos, perturbadoramente realista. Ele costumava escrever em longos cadernos que escondia debaixo do colchão ou nas costuras de suas roupas. Vejo uma mulher na água. Ela não está flutuando. Ela não está caindo. Ela participar. Seus cabelos dançam como algas marinhas. Ela não fala, mas eu a ouço. Ela me diz que nasci 2 vezes. Que meu nome não é meu. Ela estende os braços. Suas mãos estão tão frias quanto a pedra do poço. Os psiquiatras estavam falando sobre transtorno de estresse pós-traumático, dos resíduos de uma infância marcada pela perda, pelo mistério. Mas eles não entenderam. E o mais importante, eles não estavam lá naquela noite de outono, anos antes, quando Eloy sussurrou que sua verdadeira mãe estava no poço. Talvez para exorcizar seus pesadelos, Eloy recorreu à psicologia. Ele estudava as voltas e reviravoltas da mente, os mecanismos da memória enterrada, o trauma transgeracional. Era brilhante, mas solitário. Sempre com aquele ar de ser, metade em outro lugar. Seus professores disseram que ele não buscava aprender, mas se me encontrar. Como se estivesse procurando em cada livro, em cada estudo, o fio perdido do seu próprio passado. Ele nunca falou da aldeia. Mas ele ainda sonhava com o poço. Foi preciso um telefonema para trazê-lo de volta a Saint-Loup. Ellen estava morta. Um câncer fulminante, diagnosticado tarde demais.
A doença a levou em poucos meses. Ela não deixou nenhuma carta, nenhuma mensagem, nada. Apenas um silêncio que ressoou mais alto do que qualquer despedida. Eloy voltou sozinho, sob uma chuva fria de novembro, para comparecer ao funeral. A vila pouco mudará. As mesmas ruas estreitas. As mesmas cortinas de renda nas janelas. Os mesmos silêncios quando ele olhava de relance. Jean, seu pai adotivo, não passava de uma sombra do homem que um dia fora. Suas costas estavam curvadas, suas mãos trêmulas, seus olhos perdidos em memória sem voz. Falava pouco. Quase não comia mais. Ficava sentado por horas a fio em frente à lareira apagada, como se estivesse aguardando uma sentença. A casa da família permaneceu congelada no tempo. Os móveis encerados, os tapetes grossos, os retratos antigos nas paredes. Tudo ali respirava o peso das coisas não ditas. Mas no fundo do jardim, o poço ainda estava lá, coberto com uma grossa laje de pedra, selado com cal, marcado com líquens e musgos. Ninguém chegou perto. Ninguém mencionou isso. Mas Eloy olhou para ele de forma diferente. Ele foi até lá na primeira noite após o enterro. Pés na lama, mãos nos bolsos. Ficou ali por um longo tempo, sob a chuva fina, contemplando a boca silenciosa do poço como se contemplasse um túmulo esquecido. Algo dentro dele se abriu. Não era medo, um reconhecimento. Ele murmurou como quem fala de uma lembrança. Eu voltei. Estou pronto. E no silêncio que se seguiu, ele pensou ter ouvido uma batida. Luz. Subterrâneo. Como um coração. Tem 26 anos, Eloy tomou uma decisão que sabia ser irreversível. Ele iria restaurar a casa da família, viva lá em tempo integral, em frente cada cômodo, cada sussurro, cada sombra. O prédio envelhecera como um corpo silencioso demais. As paredes carregavam as rachaduras do não dito, o piso de parquete rangia sob o peso dos segredos. As cortinas agora não passavam de véus amarelados, e no sótão ainda flutuava o cheiro de linho velho e o cheiro mais tenaz, de uma memória reprimida. Eloy não queria mais fugir, nem dos seus sonhos, nem do seu passado, nem de Steben. Ele chamou uma empresa de reformas de renome. Os trabalhadores foram avisados. O poço no fundo do jardim, sem uso há décadas, seria destruído. Muito perigoso, ele havia dito. Mas no fundo, ele esperava ou temia. Ele não tinha mais certeza. Ao amanhecer, sob um céu de ardósia, os trabalhadores começaram a desmontar a cobertura de pedra. O musgo resistiu. A terra também. Então, eles abaixaram uma bomba para evacuar a água estagnada e negra. Quase oleoso. Foi então que o cheiro subiu. Ácido. Pesado. Orgânico. Inegavelmente mortal. Um trabalhador vomitou. Outro recuou pálido como papel. O capataz, preocupado, interrompeu o trabalho e chamou a polícia. Eloy, recuando, não disse nada. Ele olhava fixamente para o poço imóvel, como se tudo isso fosse escrito. Como se algo bem no fundo dele estava esperando por esse momento há muito tempo. O que foi trazido à tona foi metódico e lento. Fragmentos de ossos. Um crânio rachado nas costas. Pedaços de roupa corroídos pela umidade. E em meio a essa matéria em decomposição, um objeto intacto, um pingente em forma de pomba, suspenso em uma fina corrente de prata. Eloy o reconheceu imediatamente. Ele tinha visto isso em seus sonhos, ainda em volta do pescoço da mulher na água, sempre brilhando como um farol de esperança na escuridão. As análises confirmaram o que o coração de Eloy sabia desde a infância, desde aquela frase sussurrada em uma noite de outono. Na verdade, era Claire Delmas, sua mãe biológica. Desapareceu 24 anos antes. A abertura do inquérito provocou um terremoto na aldeia. Jornalistas afluíram. Línguas se soltaram. Velhos rumores ressurgiram como cadáveres esquecidos. O passado que se pensava estar enterrado, gritava nos becos de Saint-Loup. Jean d'Argel foi preso, exausto, pálido, drenado de toda resistência. Diante da pressão, ele fala. A verdade era mais sórdida do que qualquer um poderia imaginar e ainda assim, estranhamente humana. Claire havia sido sua amante muito antes de Elaine. Uma história discreta, um amor nas sombras. Quando engravidou, Jean, imerso em suas ambições sociais, recusou-se a reconhecer a criança. Claire não a ameaçou. Ela simplesmente pediu ajuda. Certa noite, ela apareceu em casa, desesperada. Houve uma discussão. Um gesto abrupto demais. Uma queda. Um golpe contra a borda. E sangue. O silêncio. Em pânico, Jean pensou que estava morta. Então ele jogou o corpo no poço, fechou a pedra. Selou o horror sob a terra. Então, alguns meses depois, casou-se com Ellen, que por uma cruel coincidência, não puderam ter filhos. Juntos, eles tiveram adotou Eloy. Sem nunca dizer nada.
enterrando a verdade no coração de sua casa. A aldeia ficou atônita, depois envergonhada, porque aos poucos os habitantes tiveram que admitir que ninguém realmente acreditava que Claire tinha fugido. Naquela época a gente sussurrava, fazíamos perguntas um ao outro, mas ninguém ousou olhar para dentro do poço. Todos preferiram esquecer. Jean morreu em prisão preventiva alguns meses depois, de parada cardíaca. Alguns diziam que era justiça divina, outros, um simples corpo desgastado por mentiras. Eloy, agora sozinho, transformou o poço. Ele não fechou mais. Ele plantou pedras brancas por todo lugar. Um pequeno círculo de paz, de memória, de silêncio pacífico. Todos os dias ele vinha e sentava-se ali. Não para rezar, não reclamar, mas estar lá. Logotipo da Wings. No dia do enterro de João, uma chuva fina caía sobre as pedras do cemitério. Eloy estava sozinho, sem família, sem discursos. Apenas o som da terra molhada no caixão. Então, enquanto ele caminhava de volta para casa, ele a viu. Uma silhueta na borda do jardim, imobilizado sob os galhos nus do grande carvalho. Uma mulher. Suas feições estavam borradas, quase dissolvidas na luz cinzenta do crepúsculo. Ela estava usando um vestido claro. Seus cabelos molhados caíam pelas costas. O sorriso dela era doce, antigo, inesquecível. Ela não falou, mas ela estendeu-lhe a mão. Eloy não se moveu. Ele não gritou. Ele não chorou. Ele simplesmente sussurrou. Estou aqui, mãe. Eu encontrei você. E neste silêncio quase sagrado, o vento parecia responder-lhe. Alguns anos depois, Eloy publicou um livro. Um livro que levou meses para ser escrito. E uma vida inteira para entender. O Poço do Silêncio. Um título simples. Sério. Cheio de ecos. Não era um romance. Nem um diário. Era um texto híbrido, entre narrativa pessoal, meditação sobre traumas e reflexão sobre silêncios familiares. Ele falava nele coisas que enterramos por medo, mentiras transmitidas de geração em geração, dessas verdades sufocadas no algodão das convenções. Ele também escreveu sobre a infância. Não apenas a sua, mas infância em geral, a das crianças que veem, que ouvem, quem sabe, mesmo quando lhes é dito repetidamente que são muito jovens para entender. E acima de tudo, ele falou lá pessoas mortas, aqueles que apagamos, que esquecemos muito rápido, enquanto eles só pedem uma coisa, que finalmente digamos o que aconteceu. O livro era cru, poético e implacável. Ele não estava buscando vingança ou piedade. Apenas a luz. Contra todas as probabilidades, o trabalho tocou profundamente o país. As primeiras críticas foram unânimes. As livrarias o exibiam em suas vitrines. Leitores chorosos escreveram cartas. Alguns disseram que reconheceram seus próprios silêncios familiares, seus próprios fantasmas. Jornalistas escreveram crônicas e transmitiram programas de rádio sobre o assunto. Foi até estudado em algumas faculdades de psicologia. E muito rapidamente foi uma frase gravada na primeira página que se tornou emblemática. Os mortos só dormem quando os vivos param de mentir. Uma frase que vimos florescer nas redes sociais, em fóruns de sobreviventes, nos muros de certas escolas. Como leia discretamente mas tenaz contra o silêncio. Eloy, por sua vez, recusou os holofotes. Participou de algumas conferências, mas permaneceu modesto. O que ele vivenciou não foi um espetáculo. E o que ele havia escrito? Ele havia escrito primeiro para Claire. No jardim da velha casa, onde antes ficava o poço, um pequeno círculo de pedras brancas permaneceu intacto. No centro, um banco de pedra, esculpida por um artesão da aldeia. Não foi nada monumental. Apenas a simplicidade das coisas verdadeiras. Gravada em seu verso, uma única frase sem adornos. Para Claire Delmas, mãe encontrada. Às vezes, esse lugar atraía visitantes discretos. Mulheres, crianças, idosos. Todos vinham e sentavam-se ali por um tempo. Para lembrar. Ou simplesmente para nunca mais esquecer. Eloy ainda morava na casa. Ele reformou a cozinha e repintou as paredes. Mas ele manteve o velho piso de parquete, as escadas rangentes, e o jardim como era. Todas as manhãs, antes de escrever, ele se sentava por um momento perto do banco. Não falar com os mortos, mas para não trair os vivos.